Antes de assumir a presidência, John F. Kennedy foi informado sobre um plano da CIA para invadir Cuba, o que resultou na falha da invasão da Baía dos Porcos. Após a falha, JFK percebeu que caiu em uma armadilha da CIA e começou a desconfiar do complexo militar-industrial em seu próprio governo. Kennedy expressou o desejo de dividir a CIA em 1000 pedaços e dispersá-la ao vento, e cortou o orçamento da CIA, demitindo os 3 homens mais poderosos da agência. Em vez de depender da CIA, a JFK passou a buscar aconselhamento dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. Em meio à Guerra Fria, em outubro de 1962, foi descoberta a construção de locais de mísseis nucleares em Cuba, levando à crise dos mísseis cubanos. A CIA e os chefes militares recomendaram a destruição dos locais de mísseis e uma possível invasão de Cuba. Mas Kennedy, preocupado com uma escalada nuclear, optou por um bloqueio naval a Cuba sem consultar seriamente os chefes militares. JFK não confiava plenamente no julgamento dos chefes militares e preferiu manter distância ao decidir sobre a abordagem da crise dos mísseis cubanos. Em 22 de outubro, JFK anunciou à nação que bases de mísseis soviéticos estavam sendo construídas em Cuba, representando uma ameaça nuclear ao hemisfério ocidental. Em resposta, Kennedy implementou uma quarentena para interromper o envio de equipamento militar ofensivo para Cuba, evitando um confronto direto que poderia levar a uma guerra nuclear. Os chefes militares de JFK ficaram indignados com a abordagem cautelosa e compararam a quarentena ao apaziguamento de Hitler em Munique. Os generais estavam céticos quanto à eficácia da quarentena, acreditando que os soviéticos eram intransigentes e que a ação de JFK poderia ser vista como fraca. O que os generais não sabiam era que JFK estava agindo de forma estratégica, não apenas confiando na quarentena, mas também implementando outras medidas de sua própria maneira. Kennedy estava determinado a evitar uma guerra nuclear, mas sua abordagem enfrentou resistência e críticas dos chefes militares que questionavam sua eficácia diante da ameaça soviética em Cuba. Diante da recusa de JFK em bombardear Cuba, ele optou por agir secretamente, entrando em contato direto com o líder soviético Nikita Khrushchev para convencê-lo a remover os mísseis. Em uma carta secreta, JFK expressou preocupação com a possibilidade de o governo soviético não compreender corretamente a determinação dos Estados Unidos e apelou para evitar uma guerra nuclear. Khrushchev respondeu em outra carta, sugerindo cooperação para resolver a crise. Enquanto JFK e Khrushchev negociavam nos bastidores, os generais de JFK estavam inquietos e acreditavam que os soviéticos haviam disparado o primeiro tiro. Em 27 de outubro, um avião espião americano foi abatido sobre Cuba, levando o exército a entrar em ação. Mas JFK recusou a ideia de declarar guerra. Em vez disso, JFK e seu irmão Robert concordaram em enviar um último apelo aos soviéticos, expressando a situação grave e a pressão dos militares dos Estados Unidos para o uso da força contra Cuba. Robert Kennedy pediu ao embaixador soviético Anatoly Dobrinin que transmitisse a mensagem de JFK a Khrushchev, expressando preocupação sobre a possível tomada de poder pelos militares dos Estados Unidos se a crise persistisse. JFK e Khrushchev negociaram em segredo, resultando no compromisso de remover os mísseis soviéticos de Cuba em troca da garantia de que os Estados Unidos não invadiriam Cuba. Em segredo, JFK também concordou em remover os mísseis nucleares dos Estados Unidos da Turquia, uma concessão significativa não revelada aos generais militares dos Estados Unidos. A resolução da crise evitou uma guerra nuclear, mas JFK pagou um preço político por suas decisões e 13 meses depois foi assassinado. A análise retrospectiva sugere que a derrubada do avião espião U-2 pelos soviéticos pode ter sido influenciada por provocações prévias dos Estados Unidos, incluindo testes de mísseis e lançamento de um míssil de teste ICBM próximo à costa da Califórnia. As cartas secretas entre JFK e Khrushchev, desclassificadas em 1993, revelaram um desejo mútuo de evitar outra guerra e construir relações baseadas na razão, respeito mútuo e convivência pacífica entre estados com sistemas sociais diferentes. Ambos líderes expressaram a esperança de alcançar uma paz duradoura e estável. 6 meses após a crise dos mísseis cubanos,
JFK cumpriu sua promessa e removeu os mísseis americanos da Turquia. Ao fazer isso, JFK desagradou os militares dos Estados Unidos, que estavam ávidos por guerra, e ele se tornou alvo de vingança. Os generais, sentindo que JFK os havia abandonado, viram-no como um presidente jovem e ingênuo que ignorou suas orientações e passaram a considerá-lo uma ameaça à nação. Preocupado com um possível golpe militar, JFK se isolou e confiou apenas em seu irmão, Robert Kennedy, para conselhos. Para proteção e registro, JFK instalou microfones escondidos na Casa Branca, gravando secretamente suas reuniões com conselheiros, revelando a falta de confiança e respeito destes por ele. As gravações expuseram como os generais criticavam JFK nas suas costas e discutiam maneiras de manipulá-lo para alcançar seus próprios objetivos. JFK esperava usar as gravações para entender melhor seus conselheiros e recuperar o controle sobre o exército e a CIA. No entanto, ele não previu que seu terceiro desafio significativo estava prestes a ocorrer, desta vez resultando de suas próprias ações e decisões. O dia da morte de John F. Kennedy, o 22 de novembro de 1963, foi um dos momentos mais marcantes da história dos Estados Unidos. O presidente Kennedy estava em uma visita oficial a Dallas, Texas, quando, enquanto percorria as ruas da cidade em um desfile, foi mortalmente ferido por tiros disparados do sexto andar do Texas School Book Depository. Embora existam teorias que sugerem envolvimento de agentes da CIA ou outras organizações, nenhuma delas foi comprovada de maneira conclusiva. As investigações e documentos subsequentes, incluindo aqueles divulgados sob a Lei de Liberdade de Informação, não forneceram evidências sólidas de um plano da CIA para assassinar JFK. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, muito obrigado, até o próximo vídeo.